já está em um abrigo de Balneário Camboriú, o bebê de apenas 2 meses que foi deixado pelo pai com um desconhecido. Esta é a segunda vez que esse homem comete o mesmo crime. O caso aconteceu neste domingo, próximo à rodoviária de Balneário Camboriú. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 34 anos, que não teve o nome divulgado, estava embriagado quando entregou a filha de 2 meses para um casal de desconhecidos na rua. Junto, uma mochila foi deixada com uma caixa de leite, 6 fraldas, lenços umedecidos e 2 mudas de roupas. Ele entregou ali próximos da rodoviária, mais ou menos, onde depois nós fomos acionados um pouco mais tarde, por volta das 22 horas, pela Polícia Militar, que uma suposta pessoa, enfim, do proprietário de um estabelecimento comercial aqui em Balneário, relatou que um senhor teria deixado a criança aos cuidados dela e informou que retornaria logo. Só que ele não retornou, foi quando a Polícia Militar foi e acabou acionando o conselho. E por sorte, graças a Deus, nós chegamos ao local e era essa bebê que nós estávamos procurando. O casal que ficou com a criança foi quem acionou a Polícia Militar. Ela foi encaminhada para um abrigo na cidade. Aqui em Balneário Camboriú, quando acontece esse tipo de situação, de maus tratos, negligência, abandono de capaz, nós temos um lar onde nós acolhemos as crianças até 12 anos e ela fica lá acolhida até a gente comunica o juiz e o juiz agora aplica as medidas e toma todas as providências cabíveis ao caso, à criança no caso. Essa não é a primeira vez que o pai da criança entrega o bebê para desconhecidos. Há 30 dias aconteceu o mesmo abandono, mas o Conselho Tutelar chegou a tempo. O pai está preso e vai responder por abandono de incapaz. Já a mãe prestou depoimento à polícia e foi liberada. Luiz Carlos Prates, uma boa tarde para você. E como uma boa tarde com uma notícia como essa? O sujeito, Ildiane, fez o segundo crime repetidamente em 30 dias. Mas como? Como é que alguém consegue ser pai hoje, pai outra vez em 30 dias? A criança teve sorte, entre aspas, porque muitas destas crianças são colocadas em caixas de papelão, jogadas no lixo e morrem no abandono. E aí? Nós precisamos, neste país, de 2 campanhas permanentes: planejamento familiar e controle da natalidade. O planejamento é o incentivo à responsabilidade. Marido e mulher, discutindo a oportunidade ou não de gerar um filho. Podemos, você sai para o seu trabalho, eu saio para o meu. Podemos, dispomos de recursos financeiros. Quem vai ficar com a criança se tu sais para o teu trabalho e eu para o meu? A Dinda, a minha avó, a minha irmã. Negativo, são pessoas que não têm responsabilidade de criar, de educar filhos alheios. Vamos deixar na creche. Não é garantida esta creche. Isto é planejamento familiar. O controle da natalidade é a intervenção do Estado. De acordo com as circunstâncias e as características e as condições deste ou daquele, não podem ter filhos. Mas quem é que vai fazer isso? E aí, discutimos a questão do aborto. Neste momento, há centenas de mulheres abortando. É um crime? É. Mas antes de mais nada, um crime contra a própria mulher. Se não legalizarmos o aborto, muitas mulheres, incontáveis mulheres, vão se danar na sua saúde porque vão fazer o aborto clandestino, com todas as consequências e riscos. E a legalização do aborto não vai fazer com que uma mulher equilibrada, responsável, faça o aborto. Claro que não. Então é para as desesperadas, mas dentro da lei elas vão ter saúde posteriormente a esta cirurgia. Enfim, estas questões, todavia, não são discutidas por quem dê direito. Antes de mais nada, as famílias e depois os políticos. Por quê? Porque é uma discussão antipática. Qualquer que seja o posicionamento, o cara fica numa condição de dificuldades. E é por isso que nós estamos neste fundo do poço. Porque o que tem que ser discutido pelas famílias e pelos ordinários que nos representam, nem as famílias, nem os ordinários estão esperando a revolução cultural. Primeiro a cultural, depois a da espada.